Parece mágica. Essa. Tá gravando? Fala galera do Lebros Podcast Pajé, o CLT na área. Depois de mais um árduo, um desgastante, um intenso dia de trabalho, meu amigo, tá quente. Eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas meu amigo, tá quente. E tá quente não é pouco. E quente vai ser o tópico de hoje no terceiro episódio do quadro No Garrafão com Pajé. No primeiro episódio, a gente falou de um dos gigantes da NBA, a gente falou sobre Boston Celtics. E hoje eu vou falar sobre o arquirrival dele. Hoje eu vou falar sobre o colossal Los Angeles Lakers. Mas bem, pegadas diferentes, porque com o Celtics, copo meio cheio, um tópico bem positivo. Com os Lakers, nem tanto. E o tópico vai ser montagem de elenco. E por que eu estou usando os Lakers como referência? Bem, na NBA de um tempo atrás, se você tivesse uma superestrela, era o suficiente para você ser um contender, ou pelo menos um aspirante a contender. Depois entramos na época de duas estrelas, duplas, máquinas ali, e já era o suficiente. Depois entramos na época dos Big Threes, então nem se fala. E o que é que essas épocas tinham em comum? Principalmente a época do Big Two e Big Three. O elenco de apoio não importava tanto assim. Sempre importou, não me entenda mal, mas não importava tanto quanto importa como hoje. O banco sempre foi falado no período que eu cresci assistindo NBA. O banco importa mais da temporada regular. Bem, hoje isso continua sendo verdade, só que isso se estende aos playoffs. E é exatamente por isso que o Los Angeles Lakers hoje não é um contender. Ele tem uma super estrela, uma máquina. Um fenômeno ofensivo. O ataque de um homem só, Luka Doncic. Eles têm LeBron James, que ainda performance em nível de estrela, mesmo estando na fila do INSS, mesmo já andando de bengala, mesmo parecendo o Mestre Splinter, naquele meme do Mestre Splinter velhinho e as tartarugas ninjas cuidando dele. Austin Rivers, estrela em ascensão, eu sei, parece estranho falar isso, mas antes da lesão, Austin Rivers produziu como uma estrela. Eficiência absurda, números incríveis, decidindo jogos. Se eles têm tudo isso, por que os Lakers não são contender? Elenco de apoio à palavra-chave. Eu citei o Celtics nesse início de vídeo. Quando eu falei sobre os Celtics, eu mencionei Derek White, eu mencionei Peyton Pritchard, eu mencionei Hugo Gonçalves, eu mencionei Jordan Walsh, eu mencionei o Neemias Queta. Nenhum desses são estrelas, cara. São jogadores muito bons, mas nenhum desses jogadores são estrelas. São jogadores de apoio, são jogadores de suporte, são jogadores que vêm do banco. Quem é o super trunfo dos Lakers vindo do banco? Quem é o principal role player dos Lakers? Me diz, para pra pensar e me fala. E é exatamente por isso que o time de LA não é um contender. E Rob Pelinka, meu amigo, pede pra cagar e sai, irmão. Tu é horrível como GM. Porque é o LeBron que toma todas as decisões. Irmão, Rob Pelinka é o GM. E todo mundo sabe que o Rob Pelinka tá lá pelas relações e não pela competência dele no trabalho mesmo. Porque se a gente parar pra pensar, quando os Lakers deram um elenco de apoio muito bom a Anthony Davis e LeBron James na época, eles foram campeões. Aquele time da bolha tinha Alex Caruso, tinha Danny Green, tinha KCP. Tinha defensores muito bons, tinha Dwight Howard protegendo o aro vindo do banco. Porra, AD, geracional defensivamente, um dos melhores defensores da história. LeBron talvez no último ano do seu prime ainda defendia muito. Ou seja, era um elenco completo. O elenco do ano seguinte mudou um pouco, focando um pouco mais na ofensividade, trocando o Danny Green pelo Schroeder. Enfim, aquele time era muito bom, teve uma sequência incrível na temporada regular, mas foi mais vítimas de lesões do que qualquer outra coisa. Depois disso, irmão, quando rolou a troca pelo Russell Westbrook, que eu sei, LeBron e AD assinaram embaixo, mas o Pelinka que é o GM, irmão, aquela troca começou a desgraceira toda porque você preferiu colocar uma estrela junto ao seu Big Two e não montar um elenco de apoio ao redor deles, que já vinha sendo uma fórmula que deu certo nas temporadas anteriores. E é isso que eu tenho apontado na temporada atual e o porquê dos Lakers não serem um contender. Porque se a gente for observar os últimos campeões, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, os times que chegaram até disputando a final com eles, o Indiana Pacers, até o próprio Dallas Mavericks, que não era um time perfeito, mas era um time bem mais equilibrado que os Lakers. Todos esses times têm
eram times mais completos, mais sólidos, mais consistentes em geral. Porque antigamente, Big 2, Big 3 te garantia ali na disputa pelo título. Hoje não, irmão. Hoje não. Então eu argumento ali que os Lakers precisam focar muito menos em estrelas e muito mais em jogadores de apoio. Tem uma estatística que mostra que quando o Jake LaRavia faz pelo menos 14 a 15 pontos, o recorde dos Lakers é extremamente positivo, o recorde de vitórias no caso. Isso sinaliza o quê? Que precisam de jogadores para contribuir nas margens, jogadores que consigam estar em quadra e consigam não ser um buraco negro defensivo, o que infelizmente o nosso amigo Luka Doncic é. LeBron, 41 anos, pô, não dá para exigir do LeBron que ele seja um super defensor o tempo todo. E pasme, o mais incrível que pareça, provavelmente LeBron é o melhor defensor dos Lakers, o que é absolutamente... chega a ser enojante cobrar isso de um cara de 41 anos. Reeves muito bom ofensivamente, infelizmente defensivamente deixa a desejar. E os Lakers sempre focaram em estrelas, mas chegou a hora de mudar essa filosofia. E esse é o grande trabalho do Rob Pelinka. Não sei se ele será capaz disso, provavelmente não, nessa deadline. Provavelmente ele nunca será capaz, porque o Rob Pelinka é muito incompetente. Irmão, se... pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra... se demite, na moral, se não tem Roberto Justus para te demitir, mas tenha consciência e se demita. Enfim, o trabalho dos Lakers, principalmente na off-season, vai ser colocar jogadores de apoio, principalmente pensando no Luka, que é o futuro da franquia. Porque o próprio Luka Doncic, quando chegou na final em Dallas, ele tem o Kyrie Irving como sidekick, com umas duas forças ofensivas, mas era uma defesa muito boa defesa de perímetro, tem a proteção de aro com o Lively e o Gafford. E os Lakers não tem uma boa proteção de aro. DeAndre Ayton, irmão, tem nebra, cara. Tem nebra. Jared Vanderbilt, muito bom defensor. O cara não consegue acertar um arremesso para salvar a mãe dele. Então hoje o Lakers precisa muito mais de Marcus Smarts, de Jake LaRavias da vida, do que de grandes estrelas. Você já tem sua super estrela, Rob Pelinka. Você já tem um ótimo coadjuvante em LeBron James. É até estranho falar LeBron coadjuvante. Você tem um ótimo coadjuvante no Austin Reeves, o nosso Homem-Aranha. Parece o Tobey Maguire em Homem-Aranha 3. Então, irmão, olha o trabalho que o Brad Stevens fez. Olha o trabalho que o Sam Presti fez. Olha o trabalho que o Indiana Pacers fez. Olha o trabalho que outros elencos fazem, cara. Olha o trabalho que o Spurs está fazendo. Já foi esse tempo de um time ser campeão com 2, 3 estrelas e 100 jogadores que adicionam, que impactam, que dão aquele suporte, aqueles 3&D, os jogadores que fazem um trabalho sujo. Já foi essa época. Então esse vídeo é uma crítica direta à filosofia dos Los Angeles Lakers, ao GM dos Los Angeles Lakers, e eu quero saber o que eles vão fazer, porque Luka Doncic, quando o Luka surgiu, eu pensei, cara, esse cara vai ser o the greatest of all time, ele vai ser o the fucking GOAT. Luka já tá com 26, 27 anos, nenhum título, uma final da NBA onde ele foi tão citado pelo Celtics. Luka mágico. Eu estou lucanizado. O homem vai trazer um anel para a franquia de Los Angeles. E se o Pelinka não agir, se os Lakers não agirem, se não colocarem um elenco que faça sentido ao redor do Luka para proteger uma falha que infelizmente o Luka, cara, você emagreceu. Eu sei, eu preciso emagrecer, mas você que é um super atleta, Luka Doncic, você precisa se esforçar, mas Rob Pelinka precisa se esforçar. A franquia precisa se esforçar, porque a gente vive uma nova era da NBA. E na era atual, um jogador só não vence mais o título. Um jogador só ainda é o jogador mais importante. Talvez no basquete eu argumentaria que uma super estrela é o jogador que mais tem impacto no jogo como um todo. Mas vencer sozinho, ninguém vence. Esse foi mais um episódio do quadro No Garrafão com o Pajé. Vou pedir a galera, dê o like, se inscreva, se compartilhe. Estamos com 1.800 seguidores no Instagram, média de 2 milhões de visualizações mensais. Estamos crescendo, eu conto com vocês. Compartilha, dá o like, manda pra galera, faz aquele comentário positivo, aquele comentário negativo. E é isso aí, esse foi o Garrafão com o Pajé. O jogo fala, Pajé traduz. Até a próxima.